Ok, professor Rafael novamente com vocês para dar continuidade no nosso vídeo de número 3. Agora, depois que recebemos os valores do formulário, incluímos a classe, montamos os dois vetores, os dois arrays e instanciamos a nossa classe e inicializamos o nosso construtor, nós precisamos dar sequência na implementação desse construct. Então, eu vou lá na classe física, aqui, e aqui eu recebi esses dois vetores, correto? Então, os dois vetores estão aqui recebidos. Vejam bem, então, aqui está eles. O que nós iremos fazer? O física fica nessa classe, e o pessoa, ele vai para onde? Ele vai lá para a classe pai. Como que eu vou utilizar, como que eu faço essa ligação? Em PHP, nós temos uma instrução chamada parent. Ele vai acessar de forma estática o nosso método construct da classe pai e passar para ele por parâmetro o nosso vetor dados pessoa. E o vetor dados física, o que nós iremos fazer com ele? Existe uma instrução em PHP chamada list, e essa list, o que ela faz? Ela pega todos os valores de um vetor, de um array, e transforma ele em variáveis. Ou seja, então aqui a nossa classe física, nosso controller físico, aqui ele espera receber isso aqui, o CPF, correto? Então, CPF. Então, aqui nós temos CPF. Então, ele vai pegar o CPF que está dentro da classe, dentro do vetor dados física, e vai trazer para esta variável. E aí, depois disso, eu vou fazer a setagem, né? Ou seja, eu vou setar quem? O meu CPF. Então, eu irei utilizar esse comandinho aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Como eu estou dentro da classe, eu vou usar o nosso ponteiro this. Então, this, o método setCPF, e eu passo o CPF para ele. Pronto, eu atribuí o valor do CPF na nossa variável, né, da classe CPF. Feito isso, a nossa classe ela já está pronta, já está implementada aqui. Agora eu preciso implementar, né, esse dados pessoa aonde? Lá no nosso construct da classe pai. Então eu vou lá na classe pessoa, aqui, vou fazer o mesmo processo, ó, list, recebe quem? Quem que o list vai receber? O list vai receber este array, este vetor. Então tá aqui pessoa. Então, aqui dentro agora, eu vou voltar lá no nosso controller. Ele tem aqui, ó, dados pessoa, ele tem dois atributos. Então, dois atributos. Agora, eu vou fazer assim, ó. Da mesma forma, né? This, set nome, vou passar o nome. This, set e-mail, vou passar o e-mail, ponto e vírgula. Não tem mais o que fazer, né? Não há necessidade de instanciar nova classe, porque já foi instanciada. A classe pessoa ela não vai ser instanciada. Tá? Então, o método construtor da nossa classe já está construído. O nosso public function, né, dos métodos sets e dos métodos gets também já estão construídos. Esta classe é isso. Agora a classe física. A classe física também, nós tivemos aqui a inclusão, estendemos a classe pessoa, fizemos a declaração dos nossos atributos, implementamos o nosso método construtor. Nem toda classe, tá, pessoal? É necessário fazer as implementações do construtor, tá bom? É que neste caso aqui, neste exemplo que eu trouxe, eu fiz essa implementação porque na modelagem eu também coloquei, tá? Depois nós realizamos as implementações dos métodos acessores e métodos, né? Agora eu preciso testar, mas antes de testar, né, não adianta eu testar e não ter uma impressão na tela, correto? Então eu vou voltar lá no nosso controller, que aqui está o nosso controller, e aí eu vou fazer as impressões. Então eu vou colocar lá eixo, por exemplo, vou colocar aqui, ó,
que eu vou imprimir na tela? Então, eu vou colocar aqui dados da pessoa. E aí, eu vou fazer lá. Eixo, vou colocar um BR para quebrar a linha, tá bom? Então, vamos lá. Eixo quem? Eu vou imprimir o nome da pessoa. Nome. E aqui eu vou ter... Fora da classe, eu utilizo o objeto. Então, o objeto aqui é cliente 1. Cliente 1, setinha quem? Agora, eu tenho que buscar as informações. Está no meu método getNome. Vou colocar aqui um BR também para quebrar a linha. E vou colocar aqui o CPF. Então, vai ser get CPF. E, por conseguinte... vamos inverter, né? Vamos manter a ordem lá do formulário. Vamos colocar aqui e-mail. Então, get e-mail. Agora, nós podemos testar os nossos arquivos. Tá? Então, eu vou lá no nosso navegador. Aqui, localhost. Revisão 1, olha só, dentro da pasta revisão 1, notem que ele já está com as 3 pastas criadas. Então, eu vou lá na pasta View, abrir o nosso formulário, vou clicar no formulário, notem que não tem formatação nenhuma, né? Vou colocar aqui o nome, Rafael, e-mail Rafael, @rafael.com e o CPF 123456. Quando eu clicar no enviar, é para ele aparecer agora, trazer na tela para vocês a impressão dos atributos, caso não ocorra erros, ok? Clicar no botão enviar. Olha, ele não encontrou, tá? Ele não encontrou aqui a nossa pasta controller. Não é que ele não encontrou, nós continuamos dentro da pasta view. Então, vou voltar aqui no nosso formulário. Eu preciso sair daquele diretório. Então, eu vou usar um ponto e uma barra. Ctrl S, retorno no meu formulário, ó, eu retorno no meu formulário, eu atualizo o formulário, vou aqui ó, na setinha para atualizar e enviar novamente. Ele não atualizou a tela, ou ele não atualizou a tela, ou ele não atualizou o nosso formulário aqui. Deixa eu salvar no formulário, deixa eu voltar aqui, vamos atualizar a tela, clicar no pessoa física novamente. Vamos digitar Rafael, CPF 123456. Vamos clicar no botão enviar. Ele insiste em não sair do nosso controller. Vamos voltar aqui na nossa tela e verificar o que está acontecendo. Só um minutinho. Pasta controle. Olha só, pessoal. Eu digitei errado, ele não vai encontrar mesmo, né? Então, a pasta é controle e não controller, correto? Então, controle. Vou salvar novamente, vou voltar aqui na nossa tela, atualizar o formulário, vou preencher novamente os mesmos dados, CPF 123456. Clicar no botão enviar. Agora ele encontrou a pasta controle, mas ele não saiu da pasta view. Eu vou tirar a pasta view aqui e vamos verificar se ele vai continuar. Olha, ele foi, só que ele encontrou alguns erros, tá? Foram erros aqui de não ter encontrado. Ele está se perdendo no meio do caminho aí, pessoal. Pessoal, mais um ponto aqui, ponto, barra, para ele retornar um diretório. Isso vai acontecer aqui no nosso controller, tá? Nessa classe também. Então, ó, ponto, barra, eu saio desse diretório e entro nesse diretório. Então, qual que é o nosso diretório? Model e o barra. Ctrl S. Retornando aqui no nosso formulário, né? Ó, do jeito que ele estava aqui, vou atualizar ele. Agora eu vou clicar no botão enviar e pronto. Agora ele trouxe para nós aqui na tela as informações passadas. Vamos atualizar, vamos colocar aqui
Janaína, por exemplo, e clicar no botão enviar, trouxe Janaína e as próprias informações. Então, pessoal, essa é a sequência de vídeos, tá bom? Formulário, controller e o model ali com duas classes ali, utilizando a herança entre eles. Não possui o banco de dados neste momento, ok? Obrigado pela presença de todos.